A história de hoje nos leva aos dias do profeta Eliseu, quando o rei de Israel foi auxiliado de forma inesperada por 4 leprosos diante do cerco de Samaria, o episódio do cerco dos arameus e da libertação milagrosa da cidade, narrado em 2 Reis 6 e 7. O cenário era desesperador. As portas de Samaria estavam fechadas e a fome assolava o povo. Grãos e até mesmo restos impuros eram vendidos a preços absurdos. O povo sofria e lamentava, e muitos questionavam se Deus ainda se lembrava deles. O profeta Eliseu caminhava devagar pelas ruas empoeiradas, com olhos firmes no céu. Muitos o seguiam à distância, alguns com esperança, outros com murmuração. "Homem de Deus", perguntou uma mulher com voz fraca, segurando o filho nos braços, "até quando o Senhor permitirá isso? Será que ele nos abandonou?" Eliseu respirou fundo e respondeu: "O Senhor não se esqueceu do seu povo. Amanhã mesmo haverá fartura nas portas desta cidade, e todos verão que o poder dele não muda." As palavras soaram como loucura aos ouvidos dos famintos, e um oficial do rei zombou: "Nem se janelas se abrissem no céu, isso seria possível?" Eliseu olhou para ele com serenidade. "Você verá com seus olhos, mas não comerá disso." Naquela mesma noite, enquanto os cidadãos tentavam dormir com o estômago vazio, 4 homens estavam do lado de fora dos muros. Eram leprosos, rejeitados pela sociedade, esquecidos até pelos que amavam. Sentados próximos ao portão, olhavam a cidade silenciosa e o acampamento inimigo iluminado ao longe. O mais velho deles quebrou o silêncio: "Irmãos, se ficarmos aqui, morreremos de fome. Se entrarmos na cidade, morreremos também. Então por que não ir até o acampamento dos arameus? Talvez tenham piedade de nós. Se morrermos lá, não será pior do que morrer aqui." Os outros hesitaram, mas a esperança, mesmo que pequena, começou a brilhar em seus olhos cansados. Assim, na madrugada fria, os 4 seguiram em direção ao acampamento inimigo. Caminhavam com cuidado, o vento assobiando entre tendas distantes. "Estão ouvindo isso?" perguntou um deles, cochichando. "Nada, nenhum som." Ao se aproximarem das fogueiras, perceberam algo estranho. O acampamento estava vazio. Tendas abertas, cavalos soltos, panelas fumegantes, pão fresco ainda quente. O medo deu lugar à confusão. Onde estavam os soldados? Onde o som dos passos, dos gritos, das espadas? Um dos leprosos avançou e gritou: "Tem alguém aqui?" Silêncio. Eles se entreolharam e compreenderam. Deus fizera um milagre. Sem que soubessem, o Senhor havia feito o exército arameu ouvir um estrondo, como o rugido de um imenso exército vindo de todos os lados. Pensaram que Israel havia contratado os exércitos dos hititas e dos egípcios para atacá-los, e fugiram apressadamente, deixando tudo para trás. Os 4 leprosos, sem entender o tamanho do prodígio, começaram a comer, a beber e a se alegrar. "Louvado seja o Deus de Israel!" exclamou um deles, com o rosto manchado de sopa e lágrimas. Entraram em todas as tendas que puderam, recolhendo roupas, joias e prata. Mas então o mais jovem levantou-se e disse: "Irmãos, o que fazemos não é certo. Este é um dia de boas novas, e nós nos calamos. Se esperarmos até o amanhecer, poderá vir sobre nós castigo. Vamos avisar o rei." A coragem brotou no coração daqueles homens esquecidos. Voltaram cambaleando até os portões de Samaria e gritaram ao sentinela: "O acampamento inimigo foi abandonado. Há comida, há riquezas, há cavalos. O Senhor livrou Israel." O guarda, surpreso, correu ao palácio, e em pouco tempo o rei foi despertado. "Talvez seja uma armadilha", suspeitou ele. "Os sírios deixaram o acampamento para nos atrair para fora e nos eliminar." Um servo insistiu: "Meu rei, que custa enviar alguns homens para verificar? Se for verdade, viveremos. Se for mentira, nada perderemos." O rei concordou. As horas seguintes foram de expectativa. As portas se abriram com rangidos e uma pequena comitiva de cavaleiros correu pelas colinas. Ao retornar, traziam notícias inacreditáveis. O exército sírio havia fugido em pânico. O milagre se confirmara. E então, assim como Eliseu profetizara, ao romper do dia as pessoas correram para fora da cidade. As tendas foram tomadas por famílias emocionadas, que seguravam pedaços de pão como se segurassem ouro. A fome terminara de forma tão repentina que muitos
muitos caíram prostrados, chorando, agradecendo e repetindo: "O Senhor nos ouviu, Ele nos ouviu." E no meio da multidão, o oficial que havia zombado de Eliseu foi atropelado pelo povo ao portão, viu com os próprios olhos, mas não comeu do milagre. Quando os leprosos voltaram à cidade, ninguém mais olhava para suas feridas, mas sim para seus rostos radiantes. Um deles, o mais velho, ajoelhou-se e disse ao profeta: "Homem de Deus, nós só demos um passo de coragem e o Senhor fez o impossível." Eliseu sorriu e respondeu: "É assim que ele age. Quando damos um passo pela fé, Deus move montanhas no invisível." Os leprosos se olharam com lágrimas nos olhos. Naquele dia deixaram de ser apenas marginalizados. Tornaram-se mensageiros de esperança. Com o passar do tempo, essa história se espalhou por gerações. Os pais contavam aos filhos sobre os 4 homens que escolheram a fé em vez do medo. Contavam sobre um Deus que transforma os rejeitados em portadores de boas novas e que abre caminhos onde só havia desespero. A lembrança da noite escura em que Samaria foi salva servia de lembrete de que nenhuma situação é definitiva quando Deus intervém. Até os mais esquecidos podem ser instrumentos de salvação. Hoje, muitos ainda se sentem como aqueles leprosos, afastados, cansados, sem acreditar que algo possa mudar. Às vezes olhamos para o futuro e só vemos tendas vazias e medos imensos. Mas a palavra de Deus continua firme. Ele opera em silêncio, preparando livramentos que nem imaginamos. Às vezes é preciso dar apenas um passo, mesmo quando as forças parecem terminadas. A fé talvez não elimine a caminhada, mas garante que não estaremos sozinhos nela. Que essa história inspire cada coração a acreditar que Deus continua agindo nos desertos e nos cercos das nossas vidas. Se o Senhor pôde transformar 4 leprosos famintos em portadores de boas notícias, Ele pode fazer o mesmo conosco, usar nossa fragilidade como canal de fé e milagre. Confie, clame e avance. No tempo certo, o acampamento do medo também estará vazio diante de você. Se você gostou, curta e compartilhe para que mais corações se encham dessa esperança.